Tá certo, 9h01, Amor coloriu, música nova do Luan Santana. Nós ouvimos aqui também o D3 cantando Cada Pedaço na Líder FM. São 9h01 e eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o vereador Thiago Caminha, né? Se eu já cumprimentava. Seja bem-vindo ao nosso emissor. Pela primeira vez no meu programa, né, Thiago? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Marlon. Bom dia aos ouvintes da FM Líder. É um prazer estar aqui. A primeira vez, né, que a gente tem a oportunidade de falar para Maracaju. E uma satisfação muito grande participar com você. Vereador, é o primeiro mandato como vereador, né, do Thiago Caminha, né? Exatamente, o primeiro mandato, um grande desafio, né, Marlon, numa época em que a política está sendo vista por todo o Brasil de uma maneira bastante interessante e que uma revolução tem acontecido, né, nesse cenário que a gente tem estado mais perto, mais próximo e participando. Então, é uma satisfação poder servir Maracaju e, ao mesmo tempo, um desafio. Vereador, normalmente a gente tem conversado com vereadores de primeira viagem, digamos assim, e a gente percebe que a expectativa sempre é muito maior do que a realidade, realmente. O vereador, às vezes, ele chega lá na Câmara com aquele gás de querer trabalhar, de querer desenvolver um trabalho interessante, e de repente ele acaba se barrando com burocracias e com o sistema, que é bastante complicado. Na sua parte é assim também? O vereador já conhecia o serviço de um legislador municipal ou não? Lógico, a gente, teoricamente, a gente sabe da função, da importância, do papel, mas é o que você falou. Na realidade, a coisa é totalmente complexa e a gente sente esse peso, e principalmente porque a população olha para nós com uma expectativa que levou gente até lá, né? Você não entrou, nós não entramos lá simplesmente para ocupar um cargo público e se beneficiar dele. A gente entrou com o objetivo de servir. E dentro do legislativo, essa burocracia que faz parte, né, do nosso papel mesmo, é natural, porque nós não executamos. E isso até as pessoas nos cobram muito, né? Por que você não mandou arrumar aquilo? É como se o executar fosse competência nossa. Então nós estamos aí. Eu gosto muito de uma frase que o nosso colega, o Nenê da Vista Alegre, usa, que fala que nós somos a caixa de ressonância da voz da população. Então as cobranças, primeiro elas batem na porta dos nossos gabinetes. E a gente repassa isso, porque existem as secretarias, a estrutura da prefeitura, né, o executivo. E o papel da gente é cobrar. Uma coisa que ficou muito deixado para trás, eu quero considerar aqui de uma forma bastante importante, a questão dos projetos de lei, as coisas que tramitam hoje na Câmara, elas tramitam de uma forma totalmente diferente como tramitava no passado, com uma atenção, com um olhar, né? Nós não estamos aprovando nada sem que tenha um estudo, sem que a gente vá a fundo na legislação, na legitimidade, naquilo que realmente é constitucional. Então, esse é o papel do vereador. O executar foge um pouquinho da nossa função. Foge um pouquinho? Não é nossa função. Agora, o cobrar. Eu estava agora de manhã nos postos de saúde. Fiz uma visita rápida, de rotina, a gente passa para conhecer, e a população cobra da gente. E a gente, sabendo, conhecendo essa realidade, a gente vai cobrar o legislativo com as suas ações, com as atividades que competem a ele. Vereador, aproveitando esse gancho, o senhor falou dos projetos de lei. Eu acredito que esse realmente é o que a Câmara Municipal deve desenvolver. Mas, infelizmente, a gente acompanha as sessões e eu, até no meu ponto de vista, eu acredito que não deveria ser assim. A gente percebe muito vereador pedindo tapa-buraco, pedindo quebra-molas. Eu acredito que isso o Executivo deveria fazer por rotina, realmente. Mas como não faz, acaba tendo essa cobrança constante dos vereadores. Nesses primeiros 6 meses aí de gestão, o que mais preocupa os vereadores, no caso o vereador Thiago Caminha, aqui em Maracaju? Hoje a gente pode falar, nós temos uma preocupação muito grande, 2 preocupações grandes, que é pauta quase que diária das nossas reuniões, que é a questão da saúde e da segurança pública. Isso aí na verdade, uma cobrança insistente, e nós temos percebido a falha com relação a isso e temos buscado as alternativas. Infelizmente, as respostas elas tardam em nos atender nesse sentido. Agora, a gente está trabalhando algumas coisas em que
a gente possa ter mais eficácia nessa resposta. Porque o que acontece, como você falou, o projeto de lei, essa elaboração, esse trabalho para você organizar tudo isso, e isso se torna lei, virou lei, tem que ser cumprido. Então a gente está tentando criar mecanismos que garantam a efetividade desses serviços. Tem um projeto de lei que está em estudo nosso lá com relação aos postos de saúde. Então são várias coisas que a gente está organizando para poder começar a colocar em pauta e votar essas coisas que vão beneficiar a população. E, ao mesmo tempo, firmar o legislativo, o executivo nessas ações. É lei e precisa ser cumprido. Agora, uma coisa também, Marlon, que nós temos leis assim, sobrando em Maracaju. O que acontece? Não se pratica nenhuma delas. Então, e o nosso papel é cobrar. Agora, quando o vereador cobra, muitas vezes ele é mal interpretado. Aí tem a questão, está cobrando porque é oposição, está cobrando não. Sendo oposição, sendo situação, o papel do vereador é cobrar. E aonde existem as brechas, a gente tem que atuar. Vereador, essa questão da segurança pública, a gente tem virado uma novela isso, é triste para o cidadão maracajuense, né? Os vereadores se unem, vão a Campo Grande, teve reunião com o gerente de banco, uma série de coisas, até o próprio executivo, o prefeito Maurílio tentou, buscou. Parece que há um bloqueio no governo do estado, mesmo sendo o prefeito da base governista. Por que as coisas não acontecem, vereador? Marlon, eu vou falar para você, nós estamos assim bastante frustrados com relação ao governo do estado. Maracaju, você conhece a pujança, você conhece os resultados econômicos da nossa cidade e infelizmente o estado tem boicotado o nosso município com relação às ações que competem a ele. Só para você ter uma ideia, voltando um pouquinho na questão da saúde, nós precisamos brigar duro para que viesse para cá um fumacê daquele para atender a dengue, numa cidade do tamanho da nossa. E agora a segurança pública, a mesma coisa. A única coisa que surtiu, vamos dizer, algum efeito dentro dessa conversa que nós tivemos, tiraram aí meia dúzia de presos para esvaziar a nossa cadeia. E não resolveu nada, porque tira 6 hoje, amanhã prende mais 6. Então, infelizmente, a gente percebe isso. Agora, a resposta da população, eu acredito que, diante de tudo isso que está acontecendo, a população está mais alerta. Não tem como. Infelizmente, o político, ele é medido na urna. E nós, maracajuenses, precisamos olhar para aqueles que nos atendem, que nos ajudam, que fazem alguma coisa pela gente, né? Vereador, inclusive quando o governador esteve na cidade de Maracaju, eu fiz várias perguntas, uma série de perguntas falando da importância de Maracaju. E realmente ele engrandeceu Maracaju pelo poder econômico, dentre outras coisas. Aí no momento que eu falei sobre segurança pública com ele, até o semblante do André Putinelli modificou na hora, no exato momento. E a única esperança que eles nos deu é um concurso público da fronteira que vai acontecer, e aí haverá a formação de soldados. A única coisa que ele apontou, seria um aumento de efetivo depois desse concurso público. Não há uma ação imediata? Nada. Infelizmente, a resposta é negativa. E aí a pressão vem em cima da gente. O que aconteceu hoje nessa política, nessa formatação da política? Quer jogar tudo em cima do município. Como se o município tivesse que aguentar toda a demanda da saúde, toda a demanda da segurança, da educação e das áreas demais. E o que acontece? Os recursos não estão todos no município. Não vem tudo para o município. Nós não temos competência, não temos condições de contratar policial, porque não compete a Maracaju, compete sim ao Estado. Então a gente falta boa vontade, falta vontade política, é isso que a gente pode dizer. Dizer para a população, porque como legislativo a gente tem cobrado. Tem cobrado, é notificação direta, é cobrança, é reunião, mas infelizmente a resposta sempre é negativa, conversa-se muito conosco e chega na última hora, acaba sobrando para que o município faça. Não, então vamos criar a guarda municipal. O que está acontecendo? Bom, Maracaju vai ter que investir dinheiro. Então a gente se sente amarrado mesmo nesse aspecto. Infelizmente, segurança pública compete ao Estado e Maracaju está totalmente deixado de lado nesse aspecto. Isso aí é realidade. Vereador, falar um pouquinho sobre a saúde, até porque o vereador
está no ramo da saúde, né? Vereador, essas manifestações, elas têm surtido efeito, né? A gente percebe a corrupção virou crime hediondo, a PEC foi vetada, dentre outras coisas. Uma preocupação é a votação da emenda 29, que traz maior responsabilidade por parte do governo federal na saúde do município. E isso já tramita há vários e vários anos, os prefeitos vão a Brasília e já virou uma novela também. Está na hora de se manifestar a favor disso também, né? Com certeza. Esses são 10%, né, destinado aí integralmente para ações da saúde, que eu não me engano, mas já tramita, eu não tenho o ano certo, mas já tramita há muito tempo, e vocês viram a força em que a PEC 37 foi colocada, porque a comunidade jurídica entrou no meio, se posicionou, cobrou da população, que a população se enganjasse. Agora a PEC 29, que é o que todo mundo cobra, a gente não vê a mesma força. Mas eu acredito que dentro do Senado, como dentro da Câmara, agora está acontecendo um efeito cascata. Várias coisas que estavam lá engavetadas há muitos anos, não, vamos deixar, vai votando, vai empurrando com a barriga. Hoje vão ter que acabar sendo votadas em cima dessa pressão. Agora, a população não pode parar. A democracia é isso. O que a gente vê é que a voz do povo ela precisa ser ouvida. E muitas vezes é através dessas manifestações. Há quanto tempo isso não acontece no Brasil? E a gente viu que algumas coisas resolvem. Então precisa falar mais, precisa ir para a rua mesmo. Hoje até eu fui cobrado aqui, o pessoal falou para mim no posto, falou, nós vamos achar na Câmara de Vereadores, vamos atacar tomate, atacar ovo lá. Porque não... O tomate está tão caro, né? Está tão caro, tem que tacar alguma coisa mais barata, né? Mas os médicos não estão atendendo, então a gente acaba sendo pressionado por isso. Mas a população, ela tem todo o direito realmente de cobrar. Assim, só a título de informação para quem está nos ouvindo, a emenda 29 ela traria maiores responsabilidades com o governo federal, que adotou de medidas que apenas o município toma conta da saúde, né? Exatamente. Municipalizou a saúde, vamos usar esse termo mais abrangente, ou seja, a maior competência dos investimentos vem da própria arrecadação municipal. Então sobra tudo para a prefeitura quando o assunto é saúde. A gente sabe que grandes investimentos em saúde, que é o que nós precisamos hoje, construção de hospitais, aumento de leitos no nosso estado, que só para você ter uma ideia, há mais de 10 anos não se aumenta um leito hospitalar no estado do Mato Grosso do Sul. Agora, isso não se faz com dinheiro de prefeitura. Então, esses recursos da União viriam para essas ações de infraestrutura, troca de equipamentos. Não é só essa saúde básica que se faz no município, mas uma estrutura maior para que a gente possa ver, como as pessoas têm dito hoje, um hospital com a mesma capacidade, com a mesma rapidez, com a mesma apreciação do governo federal, como teve o estádio da Copa do Mundo. Então, esse é o desafio da emenda 29, que a União coloque dinheiro na saúde, não transferir isso. E isso tem acontecido em várias áreas. Desde que o governo Lula entrou, tudo tem ficado restrito à União. A gente tem que ir lá em Brasília, os prefeitos vão em Brasília para quê? Para pedir bênção para o governo federal liberar isso e aquilo. Então essas emendas, essas PECs, elas servem para quê? Para forçar o governo a investir realmente. A emenda 29 precisa ir para frente. Eu acho que o povo está cobrando muito pouco ela nesses dias aí. A gente já teve alguns posicionamentos, mas eu acredito que ela vai sair do papel, sim. Bom, vereador, são 9h15. Na reunião de quarta-feira, o senhor falou na tribuna quanto ao ato médico, Eu gostaria que o senhor explicasse com maiores detalhes aí ao cidadão. Isso. Esse é um projeto de lei também, que há 11 anos tramita no Senado Federal, se eu não me engano, um senador do Acre, propositura dele, e restringe, vamos abranger. Esse projeto serve para quê? Para colocar em ordem as funções do médico, legislar sobre a medicina. O tocante crítico da lei, desse projeto de lei, é que restringe apenas ao médico muitas das funções que hoje são feitas por outras especialidades paramédicas.
Ninguém está querendo, né, como profissional da farmácia, como profissional da minha área, fisioterapia, assumir o lugar do médico, receitar, prescrever remédio, fazer cirurgia, não é isso. Só que existem algumas competências que estão incluídas dentro de uma equipe multidisciplinar. Só para você ter uma ideia, o primeiro texto da lei dava exclusividade ao médico de fazer punções, de fazer aplicações de injeções. Agora, onde que está a enfermagem? Uma função, não tem médico, como que vai acontecer isso? Aí eles reveram algumas partes. Continuou uma briga, porque, por exemplo, dentro de uma unidade de terapia intensiva, outros profissionais atuam de forma invasiva no paciente. Aí foi tirado ali, né, a oportunidade, até mesmo a gente vê isso como uma oportunidade de mercado, restringindo os outros profissionais da área da nutrição, da área da farmácia, da bioquímica, com relação à elaboração de laudos patológicos, análise de tecido, análise de sangue, então uma série de coisas que envolve. Então, o meu posicionamento é contra, assim como o posicionamento dos conselhos federais de fisioterapia, terapia ocupacional, farmácia, enfermagem, psicologia, nutrição, profissões como acupunturista seria proibido de atuar. Então a gente precisa do quê? Precisa de um Conselho Federal de Medicina que fiscalize o papel do médico, porque tem muito médico negligente. Que o Conselho Federal de Fisioterapia, de Farmácia, de Psicologia fiscalize o seu profissional, mas que cada um tenha a sua atribuição e que não haja invasão, e nem reserva de mercado, que é o que essa lei acaba, esse projeto de lei acaba fazendo, com os profissionais da área paramédica. É uma PEC também, né? É uma PEC também, é um projeto de emenda, 268, parece, se eu não me engano, eu sou ruim de guardar número, mas há 11 anos vem tramitando isso aí. E agora explodiu, e os profissionais da saúde acordaram muito tarde. Acordaram muito tarde. Por que está lá? Por que aprovou? E agora está na mão da presidente Dilma. Porque a gente sabe que o grande desafio do Brasil é médico. A gente enche a boca hoje para falar médico. E nós precisamos realmente entender que é uma carência muito grande. Ontem eu estava vendo um dado, a deficiência no Brasil de médico ultrapassa 100 mil médicos. Nós precisamos de mais de 100 mil médicos no país. Então você vê tão grande essa deficiência, mas medicina não se faz só com médico. Medicina não, saúde não se faz só com médico. E no caso de um projeto desse, que foi aprovado, que está na mão da presidente Dilma, ele isola, ele restringe e coloca de lado alguns profissionais que são importantíssimos para a preservação, para o bem-estar do ser humano. Muito bem, 9h19. Vereador, no início da semana nós recebemos muitas ligações aqui de cidadãos do bairro Alto Maracaju reclamando sobre a situação da água. Isso já virou constante, a falta de água em alguns bairros da cidade. Mas no Alto Maracaju eu acredito que é mais eficiente isso, inclusive. A dona falava para mim que ela ficou sem água do domingo, 8 horas da manhã, até segunda-feira, por volta das 9 horas da manhã, ela ainda não tinha água. E não está tendo aí nenhum compromisso por parte da Sanesul. Existe algo a ser feito por parte dos vereadores para tentar coibir isso, para que a Sanesul tenha, no mínimo, um comprometimento de fazer como a Enersul, programar um desligamento se houver a necessidade? Mais uma vez a gente retorna na questão do Estado, Marlon? Para você ver que mais um ponto crítico que a gente enfrenta, e especificamente a população do Alto Maracaju, a gente tem esse problema com água que não é de hoje, e esse processo, na nossa parte, naquilo que é a alçada nossa, já se esgotou. A única coisa que nós temos agora é pôr a boca no trombone, realmente isso. A gestão da Sanesul em Maracaju hoje, a gente percebe, ela mudou, só que mudou e a inércia continua imperando ali. A gente sabe, não sei se é por deficiência de funcionários, de maquinários, pelo aumento do número de ligações, de estrutura que a cidade tem hoje. Agora a gente sabe dessa ineficiência e da reclamação da população. Então a Câmara tem se posicionado, tem cobrado, vários vereadores até já emitiram pareceres
destrutivos, vamos dizer assim, com relação à Sanesul, mas o papel da gente é esse papel de cobrar. Agora, infelizmente, o governo, mais uma vez, deixa a gente sem resposta nenhuma. E a população tem pago esse preço. Então, vamos cobrar. A gente está lá de portas abertas e está cobrando. Agora, tem coisa que eu tenho, por exemplo, os meus negócios, e que quando você tem uma cobrança, você procura resolver isso com a maior rapidez. Agora, foge muitas vezes do alcance nosso como vereador. É só boca no trombone, a única coisa que não funciona. Infelizmente é isso. O Brasil tem percebido isso, né? O Brasil tem percebido isso. Uma coisa que tem me chamado muita atenção, depois da tirada do impeachment do presidente Collor, os jovens nunca mais foram para as ruas. Eles deixaram de se preocupar com o país que eles iam viver, que iam construir as histórias deles, e hoje a gente percebe essa mudança, Muitos até porque pelo movimento, sem ter uma opinião crítica, mas é extremamente importante. Eu acho que isso tem que acontecer em todos os níveis, para que realmente as coisas possam atender à expectativa da população. Agora, a gente sabe, ontem eu vi uma propaganda, alguém comentando que a hora de você pensar bem é a hora do voto. E mais uma vez, daqui um ano e meio, um ano, vamos dizer, um ano e meio aproximadamente, nós temos eleições. E agora? O povo tem que aprender a votar. Infelizmente, a gente percebe isso. Aprender a votar, aprender também a ter uma postura, como eu disse na Câmara, muitas vezes é fácil encher a boca e falar que o político é corrupto, que o fulano é corrupto, que o policial é corrupto, mas muitas vezes a gente também, nos pequenos atos nossos, dentro da nossa sociedade, a gente acaba se corrompendo. Muito bem, vereador, eu quero agradecer pela participação no nosso programa, nós estamos sempre à disposição e as portas estão abertas da Líder FM realmente para que o senhor volte mais vezes a trazer informações ao cidadão. Esse é o nosso objetivo, o objetivo da Líder FM de levar a informação aí mais perto do cidadão. Estamos sempre... Seja sempre bem-vindo à emissora. Obrigado, Marlon, a toda a direção aí da Líder FM. Para a gente sempre é uma grande satisfação poder conversar, que a gente sabe do alcance da rádio, com a nossa população. Colocar o nosso gabinete, a nossa assessoria à disposição, a nossa pessoa à disposição. A gente tem passado pela cidade, tem visitado, tem ouvido, e tem procurado construir um mandato com um embasamento em cima daquilo que as pessoas esperam da gente, que é uma política eficaz, séria, ética. É isso que a gente tem buscado. Quero agradecer e nos colocar como vereador, como profissional da saúde, como parceiro de Maracaju à disposição. Um abraço a todos. Muito bem, nós conversamos com o vereador Thiago Caminha, são 9h24, daqui a pouquinho, vou pro intervalo não, vou tocar música, daqui a pouquinho o intervalo. Outer Side vem com Luiz Robertinho.